Ei, vem cá, deixa eu te fazer uma pergunta. Você que é mãe, você já parou para pensar sobre quem você quer ser quando a sua filha crescer? Essa pergunta eu acabei me fazendo em um momento em que eu percebi que a maternidade tinha ocupado um espaço gigantesco na minha vida. E seria tão bom se eu tivesse refletido sobre isso antes mesmo de me tornar mãe. Porque quando a maternidade chegou para mim, eu não sabia que iria acontecer tantas transformações. Eu planejei a minha maternidade por 10 anos. Desde que eu decidi ser mãe, comecei a colocar essa ideia de uma maneira prática no meu dia a dia e fui construindo esse processo de me tornar essa mãe de uma maneira muito consciente. Eu sou muito metódica, na verdade. Sou pedagoga, sou de Capricórnio, então a gente tem uma tendência a planejar e a organizar tudo. Mas vem a surpresa. A maternidade não permite que você planeje e organize tanto assim. Por mais que você se prepare, por mais que você colete informações e experiências de outras mães, a sua maternidade sempre vai ser única. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Oi, oi, musa. Eu sou a Ana, uma mãe imigrante em mudança de carreira e de vida aqui na Alemanha. Eu tenho uma criança de 5 anos hoje e compartilho aqui nesse canal as minhas experiências e a minha jornada desde o momento em que eu me tornei mãe e como a maternidade foi um acontecimento na minha vida que mudou completamente a minha maneira de enxergar a minha vida, os meus planos, os meus sonhos. Preciso compartilhar isso com você porque muitas coisas mudaram por aqui. E falar sobre maternidade, como essas mudanças que acompanharam a maternidade estão fazendo um grande alvoroço na minha vida, me ajuda a organizar por dentro os sentimentos que eu tenho, que me revelam quem eu sou hoje, depois de ter me tornado mãe. Uma vez sendo mãe, a gente não consegue voltar para a nossa personalidade anterior. Eu não sei por aí, mas aqui as coisas andam muito confusas e a gente está tendo que dar muito nó na água, na gota da água, praticamente, para conseguir se reencontrar. Sim, eu me senti muito perdida depois que a minha filha nasceu. Não pela minha filha, mas perdida em mim mesma, em saber sobre o que eu gosto, o que eu gosto de fazer, para onde eu gosto de ir, como é que eu me divirto, qual a música que eu gosto de ouvir, que filmes eu gosto de assistir. Tudo isso mudou muito por aqui. E sabe uma coisa que mudou drasticamente? A minha certeza de que eu iria ter que encontrar uma outra carreira para seguir, porque a profissão que eu me encontrava anterior à que eu estou hoje em transição não cabia mais na minha maternidade. Nossa, é uma gama de novas informações para a gente processar. São muitas mudanças. E junto com essa mudança, ainda alguns adendos. Eu tenho ainda a imigração para dar conta, porque eu venho da cidade de Salvador e já há mais de 7 anos eu vivo aqui na Alemanha. E estou em processo imigratório desde então. O meu processo ainda não está concluído. Não posso dizer que eu já estou confortável na posição onde eu estou aqui na Alemanha. E isso me leva a construir, a reconstruir a minha vida praticamente do zero. E a maternidade foi um acontecimento que, de fato, me ajudou a reorganizar tudo isso. Eu precisei reorganizar tudo para que a maternidade pudesse caber. E a maternidade ocupa um espaço gigantesco. Imagina você vivendo ali, solteira, sozinha,
fazendo todas as coisas que você gosta, viajando muito, curtindo muito, namorando muito, fazendo várias coisas no seu tempo, na hora que você quisesse. E aí, não de muita surpresa, não foi uma surpresa, me preparei para ser mãe. Eu já sabia que era um objetivo na minha vida. Veio a gestação. E a gestação foi um momento muito gostoso para mim. Eu aproveitei de tudo o que a gestação teve para me entregar. Mas o negócio mudou mesmo, mudou real, foi quando a minha filha chegou. E ter a minha filha ali, presente, um ser novo, uma pessoa que iria crescer e se desenvolver a partir da minha cooperação. E está em crescimento, né? E tudo é um pouco, muito a longo prazo. A gente tem que se preparar para esse longo prazo. Mas quando a gente não tem experiência, a gente não tem a vivência prática, talvez outras mães que já tenham 2, 3, 4, 5 filhos, já tenham uma outra visão sobre a maternidade. Mas eu vou contar a minha visão aqui, que é a minha visão de uma mãe, de uma criança única e de uma madrasta, porque a minha filha tem um meio-irmão. E ele vive aqui com a gente também a metade do tempo. Bom, a gente vai dividir essas experiências aqui, não porque eu acho interessante vir aqui na internet e me expor dessa maneira, mas porque eu acredito que podem haver muitas outras mães que ao se tornarem mulheres, né, que ao se tornarem mães também podem ter encontrado os mesmos desafios com a maternidade ou estejam atravessando esse processo da maternidade, assim como eu. E eu acredito que quando a gente pode conversar mais, a gente pode trocar essa experiência, a gente se torna muito mais fortes. Então, trazer esse conteúdo para cá de uma maneira mais exposta, mostrando a minha vulnerabilidade, trazendo a maneira como eu penso algumas coisas. Isso pode trazer um diferencial na forma como eu estou vivendo a minha maternidade e pode contribuir para a sua maternidade também, quem sabe. Mas quando a minha filha nasceu, o meu primeiro e único pensamento, o mais forte, era como é que eu iria me tornar presente na vida dela. E me tornar presente na vida da minha filha se tornou uma prioridade. Na verdade, a número 1, a presença com a minha filha, acompanhar ela, ver todos os momentos, conseguir ler a maneira como ela pensa, como ela sente o mundo, entender como ela está crescendo, se desenvolvendo, acompanhar os primeiros passos, todas as transições de muito perto. Isso porque na minha infância eu não tive, tá? A oportunidade de ter a minha mãe muito por perto. Não porque ela não quis, mas porque a minha mãe era uma mãe solo de 6 crianças. E ela tinha que alimentar todas essas crianças como uma trabalhadora independente. Então ela vendia comida na rua e voltava para casa com sustento para alimentar as 6 bocas. Nesse processo, ela não ficava muito com a gente. Então ela saía 11 da manhã, mais ou menos, para ir para o trabalho, um lugar extremamente longe. Ela trabalhava, a gente morava em um bairro em Salvador, bairro de Itapuã, na periferia de Itapuã. E ela trabalhava no bairro da Graça. Então, para quem conhece Salvador, sabe a distância que eu estou falando. De carro, quando eu fazia esse trânsito, dava em torno de 100 engarrafamentos, dava em torno de 25 quilômetros
indo e 25 quilômetros voltando. Só que a minha mãe fazia tudo isso de ônibus, né? Ela não tinha nenhum tipo de estrutura que pudesse ajudar ela. Então, ela tinha todo um horário, todo um sistema feito para ela sair de casa e para retornar de casa. Ela era uma baiana de acarajé tradicional, que levava a cesta, os balaios na cabeça com a comida extremamente pesada. E ela andava ainda mais ou menos 1,5 km até chegar ao ponto de ônibus. E lá pegava o ônibus, fazia uma viagem de mais ou menos 1h30 a 2 horas para chegar no ponto do acarajé, na Graça, que lá é onde tinha ela tinha conseguido o ponto dela e era onde tinha o melhor público para poder comprar o acarajé dela. E aí lá ela trabalhava o dia inteiro. Quando voltava para casa já era mais de 10 horas da noite. Muitas vezes, claro, eu já deveria estar na cama porque eu tinha escola no dia seguinte. E eu era a filha mais nova dessas 6 crianças. Eu era acompanhada pela minha irmã mais velha, então eu não via a minha mãe. Raramente eu conseguia acordar e dar um abraço nela, mas nas sextas-feiras, quando ela chegava, eu conseguia ficar acordada, eu era autorizada a ficar acordada, porque no sábado não tinha aula, então eu conseguia ver a minha mãe. E essa ausência da minha mãe, claro que reverberou de uma maneira dentro daquela criança que eu fui. Na adolescência, idade adulta, eu já aprendi e entendi que a minha mãe precisava fazer aquilo tudo por nós, mas eu também não devo dizer que não fez falta, fez muita falta. Então, quando a minha filha nasceu, isso virou uma prioridade para mim. Talvez eu até tenha demorado para ter uma criança, porque eu sabia que eu precisava criar as condições objetivas para conseguir dar aquilo que eu gostaria de dar. Não é só porque eu não tive, é porque era algo que eu gostaria de dar. Eu achava que era algo importante. Mais do que pensar, quando eu engravidei, no quarto da minha filha, pensar nas roupinhas da minha filha, nos sapatinhos, nos lacinhos, que é o que a maior parte das pessoas pensam quando uma criança vai nascer, eu pensava em como eu vou ter condições objetivas de criar essa criança. Eu pensava qual o plano de saúde que ela vai ter, qual a reserva financeira que eu vou fazer para ela. Eu pensava também como é que eu vou fazer para ter tempo para estar com a minha filha. Eu não quero que outras pessoas vejam a minha filha dando os primeiros passos. Não quero que outras pessoas acompanhem as primeiras palavras dela. Eu não quero que outras pessoas saibam tão melhor sobre a minha filha quanto eu. Depois dela, claro. Que agora, crescendo, ela desenvolvendo a sua personalidade, seu caráter, ela está aprendendo muito sobre ela mesma, né? Mas esse acompanhar, esse auxiliar ela a descobrir essas coisas, quem vai fazer é isso aqui. Isso aqui sou eu mesma. Então, sim, a minha prioridade sempre foi presença. E nesse assunto presença, depois de 10 anos criando estratégias, criando formas de conseguir trazer essa presença, porque era algo muito, muito importante, gente. Se eu estou falando para você, é porque era algo, assim, não tinha outro jeito. Uma criança na minha vida só ia nascer se eu tivesse essa condição. E foi a partir desse pensamento que eu decidi também imigrar. Eu decidi imigrar inicialmente pelo meu desejo de poder viver uma outra cultura, uma outra realidade em outro país. Mas, claro, que tudo isso se encaixava no maior acontecimento que eu acreditaria que seria o maior acontecimento da minha vida, que era o acontecimento de gestar e parir alguém. Então, quando eu imigrei, quando eu comecei o processo de imigração aqui na Alemanha,
eu percebi que aqui era um lugar onde eu poderia dar vazão ao meu sonho da maternidade. E ainda mais porque o sistema de trabalho aqui da Alemanha é muito diferente do sistema de trabalho no Brasil. Agora a gente tem muitas mudanças, leis trabalhistas sendo reformuladas, a gente tem aí essa discussão, a gente está no momento da discussão histórica sobre a redução da carga horária de trabalho. Então, tudo isso é muito importante, mas quando eu saí do Brasil, a dinâmica de trabalho era muito pesada e complexa para mim. E aqui na Alemanha eu encontrei a oportunidade de poder reconstruir esse formato de trabalho. Claro que como imigrante, quando a gente chega, nada são flores. A vida realmente não é um morango e você descobre isso sendo imigrante. Se você quiser saber como a vida não é um morango, decida emigrar. E no meu processo de imigração, que as pessoas têm vários processos diferentes, mas no meu processo de imigração, eu era obrigada a trabalhar 40 horas, no mínimo, por semana. Eu tinha que estar trabalhando sempre com o tempo cheio para eu conseguir o meu processo, ver avanços no meu processo de visto. Então, aqui na Alemanha, eu percebi, mesmo com esses critérios, por eu estar em um processo de imigração, eu percebi que eu tinha chances melhores de ter a minha filha por aqui. A primeira coisa que me chamou a atenção foi a questão da qualidade de vida. Porque aqui a qualidade de vida, logo no início, mudou bastante. E não por questões financeiras, tá, gente? Porque é uma ilusão e acho que uma altura dessa você já deve saber que morar em outro país não é você enriquecer de uma maneira espontânea e rápida. Não existe isso aqui. Aqui não existe. Pode até ter gente que consegue enriquecer, mas não está dentro do meu padrão aqui. Qualidade de vida eu vi quando eu pude andar na rua e me sentir mais segura. Pegar um ônibus com meu celular na mão. Os ônibus não estavam sempre lotados. A conexão entre ônibus e trem aqui, que muita gente tem crítica, mas eu gosto muito. E eu não sinto nenhuma necessidade de ter um carro aqui. Inclusive, nós não temos carro, nós optamos por ter bicicletas, por serem mais em conta e, ao mesmo tempo, estão promovendo ali a nossa saúde. Então, a gente tem a obrigatoriedade de ter um plano de saúde. Imediatamente, quando uma criança nasce, ela entra no plano de saúde da mãe ou do pai. A gente tem auxílio para a criança também, um auxílio financeiro, um pequeno auxílio financeiro, que ajuda a custear as coisas básicas de toda criança. Escolas e creches são gratuitas e têm uma alta qualidade e também uma alta demanda. Eu vou trazer isso em algum momento aqui, essas experiências aqui da Alemanha, para você saber como é que funciona por aqui as coisas, para você ficar mais a par de tudo. Mas a alimentação, você consegue construir uma ideia de ter uma alimentação mais saudável, gastando, assim, há 7 anos era muito mais barato do que hoje. A gente já sabe que a inflação no mundo trouxe piorou, né? Trouxe mais dificuldades para que a gente pudesse manter uma alimentação mais saudável. Mas aqui você ainda consegue se alimentar de uma maneira mais saudável. Os alimentos têm mais controle, passam mais por um controle maior, digamos assim. E a gente tem mais acesso a alimentos de qualidade bio. Então, esses são alguns exemplos que eu trouxe para mostrar, para falar sobre qualidade de vida sem falar apenas de dinheiro. Porque qualidade de vida não é apenas dinheiro. E aí, com essa coisa toda, todo esse processo
toda essa possibilidade de ter uma qualidade de vida melhor, eu me vi pronta de me tornar mãe aqui. Eu senti que era algo que eu poderia investir aqui. Era uma estrutura que a gente podia manter com o mínimo de qualidade possível. Então, a maternidade se tornou uma realidade para mim, estando aqui na Alemanha. Mas quando a minha filha nasceu, eu tive alguns lapsos. E um deles, e o principal, foi relacionado à minha carreira, à minha profissão. Eu percebi que a carreira que eu estava executando era totalmente incompatível com a minha maternidade. E aí eu fiquei pensando como é que eu ia fazer para caber nisso. E lá vinha mais uma vez o meu desafio, a minha prioridade de me manter presente na vida da minha filha. Mas como eu poderia me manter presente sem ficar ausente para mim? Porque a primeira ideia que eu tive, logo que eu vi a minha filha ali nos meus braços, foi: eu quero ser dona de casa. Eu quero ser dona de casa. Mas aí eu fui, né? No meu lapso. Foi um lapso. Porque não faz parte de mim. Eu sou dona de casas. Eu quero ser dona de casas. Mas não dona de casa. E não é sobre merecimento, não é sobre julgamento, o que é melhor, o que não é melhor, o que não é bom, o que não é bom. Não é bom para mim. Para mim, que trabalho desde os meus 12 anos. Aos 14 anos eu já fazia estágio, 16 eu já estava ganhando meu próprio dinheirinho, e aos 17 eu já estava ali saindo de casa. Então o trabalho para mim se tornou uma base essencial para a minha vida. E como é que eu, aos 42 anos, sei lá, eu estava com 36 quando eu pari, com 37 anos, digamos assim, eu comecei a pensar em ser apenas uma mulher que cuida dos filhos e fica em casa, sendo que eu nem tinha uma outra rede de suporte tão forte assim que pudesse dizer, eu vou te acolher e, enfim, e você pode ser só mãe, dona de casa. Loucura isso, porque nunca foi uma coisa que eu acreditei. Por mais que eu estivesse em um relacionamento na época em que minha filha nasceu, eu nunca acreditei nessa coisa de que ia ter alguém que ia me sustentar. Um pouco louco pensar sobre isso. Mas foi um lapso que aconteceu para mim quando a minha filha nasceu. E aí eu fiquei pensando, mas e depois que ela crescer? Porque ela vai crescer, vai se desenvolver, vai se tornar adulta e ela vai embora. E qual é a mulher que vai ficar depois disso? Quem serei eu se eu optar em ser dona de casa, cuidar apenas da minha filha? Digamos que eu conseguisse entrar nesse sistema de ser dona de casa, cuidar da minha própria filha, ser sustentada por alguém. Digamos que eu conseguisse isso. Quem eu seria depois que a minha filha se tornasse adulta? Quer dizer, hoje ela tem 5 anos, eu estou com 42. Estou fazendo uma transição de carreira, porque não tinha a mínima chance de eu dizer, agora eu vou ficar em casa, agora eu vou cuidar, eu vou arranjar alguém para prover a casa e vou ficar em casa cuidando da minha filha. Em um momento em que eu estava no ápice da minha carreira. Eu tinha feito o processo de imigração, eu cheguei aqui e eu quero ver e eu quero vencer. E vencer em tudo. E a minha filha, para mim, é uma grande vitória. Mas será que vale a pena mesmo eu deixar tudo isso que eu me construí até hoje só pela maternidade? Será que a minha filha vai sentir orgulho de mim
quando ela crescer? O que será que ela vai contar quando as pessoas perguntarem sobre quem é ou quem foi a mãe dela? E esses foram pensamentos que ficaram circulando na minha mente quando eu passei por esse lapso de agora eu quero viver só para minha filha, eu quero ser só a mãe. Quando, na verdade, o que eu estava querendo dizer era: eu quero estar presente com a minha filha. Eu quero ter uma maternidade aonde eu acompanho o desenvolvimento e o crescimento da minha filha. E isso não tem erro nenhum em desejar isso. Só que agora eu vou ter que me ajustar para caber. E foi assim que eu comecei a ajustar toda a minha vida para que na minha vida pudesse caber a maternidade sem que eu me anulasse. Porque foi o que eu senti. Assim que a minha filha começou a crescer, dar os pequenos passos, que eu percebi que eu ia ter que voltar para o trabalho, mas eu não estava com a mínima vontade de fazer isso. Muito insegura, com muito medo de deixar a minha filha na creche. Muito incerta, com muito medo de ver a minha filha só pela manhã, de manhã bem cedo e depois à noite, na hora de dormir. E eu sei que essa é uma dor que muitas mães atravessam. E eu imagino o tamanho da dor que a minha mãe atravessou. Ela não viu praticamente nada da gente. Ela não conheceu a gente. Ela não soube quem a gente era. Porque ela tinha que sustentar. Mas eu construí uma outra história. E não fazia sentido eu trazer uma criança no mundo para repetir a mesma história que a minha mãe tinha construído com a gente. Porque ela não teve outra alternativa na vida. E foi assim que eu comecei a repensar. Como é que eu faço para ganhar o meu próprio dinheiro? Como é que eu posso conciliar ganhar meu próprio dinheiro e cuidar da minha filha? E aqui na Alemanha eu tive essa oportunidade de pensar sobre isso. E não por acaso. Foi uma oportunidade compulsória, quase que obrigatória, porque essa ideia de mudar de carreira, ela já existia antes da minha filha nascer. Mas eu só concretizei essa ideia porque o meu corpo começou a dar sinais. E eu comecei a pifar. Eu comecei a pifar, a dar defeito. E achei que o problema era o lugar onde eu trabalhava. Achei que o problema era a minha insatisfação com o processo de imigração. E o buraco era muito, 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 muito gigante. E eu estava ali entrando naquele buraco, que acabou me trazendo para uma condição de saúde muito problemática e que só por conta dessa condição de saúde que, de fato, o meu processo de mudança de carreira ele começou a se concretizar. E há pelo menos 2 anos eu estou em processo de transição de carreira aqui na Alemanha. Eu trouxe esse conteúdo hoje para mostrar para você que a maternidade aqui trouxe muitas coisas boas e trouxe também muitos desafios. E se você também estiver atravessando esses desafios, uma coisa que eu quero te pedir é não esqueça de você. A maternidade é mais um acontecimento, talvez o acontecimento mais grandioso da sua vida, como é para a minha vida também. Mas ele é mais um dos acontecimentos que acompanham a nossa jornada na vida. E a gente tem que dar
A gente tem que dar o reconhecimento de que esse acontecimento não é qualquer acontecimento. É o acontecimento. Mas você não pode se resumir. Você que é mãe não pode se resumir apenas à maternidade. Você precisa existir além da maternidade. E, se for necessário, se reconstruir para ser quem você quer ser depois da maternidade, depois que as suas filhas, seus filhos crescerem. Faça isso. Se reconstrua quantas vezes for necessário, porque é o que eu vou estar fazendo por aqui. E eu espero que você possa refletir sobre isso também. Sobre a importância de você não se anular, de você se perceber, de você se enxergar dentro da sua maternidade, sem apagar a história de quem você foi. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso conversando sobre. A gente faz isso compartilhando nossas histórias. Por isso, eu espero você aqui nos comentários. Se você quiser e se sentir à vontade, conta para mim se alguma coisa que eu falei aqui no vídeo de hoje te tocou de alguma maneira, te atravessou de algum jeito. Se fez sentido para você, clica no gostei, se inscreve no canal e a gente se encontra no próximo vídeo.